Meus alunos, bom dia. Quero falar com vocês por alguns minutos, finalizando a nossa disciplina, a respeito da unidade número 4, sem educação e escolarização não dá, dentro da disciplina Educação e Trabalho. Vocês já devem ter escutado as videoaulas anteriores e eu comecei lá na unidade número 1 falando sobre educação e trabalho, fiz uma relação entre esses dois conceitos. Nós vimos que educação é um processo de humanização do humano e que, se não fosse a educação como instituição, o ser humano seria um bicho andando sobre a face da terra. Então, a educação ela é um instrumento que nos permite a convivência social, a convivência em sociedade. Vimos também que o trabalho, como uma outra instituição, é aquilo que nos permite ter dignidade, é um conceito fundante da humanidade também, porque por meio do trabalho nós nos realizamos, nós conseguimos adquirir bens, produtos e serviços para a nossa sobrevivência, para garantir a felicidade das pessoas que estão à nossa volta e para atender às suas necessidades também. Falamos que educação é uma das facetas da escolarização e vice-versa. A escolarização é um dos fatores incluídos na educação. Vocês podem agora entender que a educação ocorre fora do ambiente escolar. Então a gente tem a educação não formal. A gente tem a educação que não é sinônimo de escolarização. No entanto, pelo mundo globalizado, pelo mundo no qual nós vivemos hoje, sabemos e já vemos e sentimos a importância e a profundidade da escolarização para a nossa sobrevivência, seja ela pessoal, econômica, social e até mesmo física. Física por quê? Porque quando você tem uma escolarização compatível e que corresponde aos padrões dominantes, digamos assim, que são exigidos hoje na nossa sociedade, você tem condições, ou você tem mais condições de transitar pelas diversas camadas sociais e muitos caminhos se abrem para vocês. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sou a prova viva, né, digamos assim, de que isso é verdade, pelo meu exemplo. E de outras pessoas também, não posso negar isso. Quando você tem uma escolarização que te permite adquirir algumas ferramentas, algumas técnicas e algumas habilidades e competências, você se vira muito melhor nesse mundão de meu Deus, não é isso? Durante essa unidade 4, eu vou explicar para vocês rapidamente, com mais alguns detalhes, a relação entre educação e escolarização. Trabalho também foi uma interrogação que eu coloquei lá no início, se trabalho é a mesma coisa que ocupação, e agora posso dizer para vocês que não. Trabalho não é a mesma coisa que ocupação, e a gente vai ver como que isso acontece. A educação e o trabalho influenciam a vida das pessoas, com certeza. Trabalho é um castigo ou uma bênção na nossa vida? Trabalho, na minha posição, na minha opinião, por tudo que eu tenho vivido, trabalho é uma bênção na nossa vida. E eu quero reafirmar isso daqui. Agora, o que tem acontecido é que as pessoas têm visto o trabalho como
como um castigo. Por quê? Porque o trabalho ele sofreu ao longo dos anos uma modificação quanto ao seu conceito e quanto à sua implementação e inclusive quanto à sua valorização. As pessoas que não se capacitaram para o trabalho nesses tempos de globalização, hoje têm tido muitas dificuldades para conseguir uma colocação nesse mercado formal. Daí a gente entender aqui a relação entre trabalho e ocupação. Você está ocupado, mas isso não significa que você está trabalhando. Você está ocupado, mas isso não significa que você está gerando renda. Você está ocupado, mas isso não significa que você está fazendo algo produtivo e algo em benefício de uma sociedade maior do que o seu próprio umbigo. Nós podemos viver sem o trabalho? Obviamente que a minha posição e o meu posicionamento não, a gente não pode viver sem o trabalho. O trabalho como algo fundante, psicologicamente inclusive, do ser humano. Então, como que o sistema educacional brasileiro trata a questão da educação e do trabalho? Nós já falamos isso na unidade número 3 e vimos a clara distinção entre a qualificação para o trabalho da classe dominante e a preparação, a capacitação do trabalho para as classes menos favorecidas. E o nosso sistema educacional brasileiro, ele permite essa divisão clara para quem é rico, para quem tem condições sociais melhores, quem tem mais condição econômica, vai logo para um curso de medicina, para um curso de engenharia, né, porque são cursos de prestígio, né, e que vem junto conosco aí desde que o Brasil era colônia de Portugal. Então, nosso sistema brasileiro educacional brasileiro ainda privilegia essa divisão entre educação e trabalho. O trabalhador, esse de um nível social mais baixo, ele se ocupa com trabalhos menos qualificados. Gente, é uma perversidade, mas eu estou apenas constatando com vocês o que acontece. Tenho visto no noticiário, acompanhando aí a nossa política, inclusive a nossa política educacional e econômica, vocês viram os cortes que o governo Dilma fez nos últimos 30 dias nas políticas educacionais para os trabalhadores. Então, por exemplo, ProUni, o FIES, o Pronatec, são programas e são políticas educacionais voltadas para essa população específica e que vão de encontro especificamente na educação profissional. E essa educação profissional, ela tem estado comprometida demais da conta, por conta da nossa condição hoje política, econômica e social. São coisas que nós devemos entender e fazer uma relação muito direta entre educação e trabalho. E como última questão que eu gostaria de responder nessa unidade, e que eu gostaria muito, né, de convencer vocês de que realmente essa relação existe, é que tem condição de a gente ter ascensão social, econômica, cultural e profissional quando a gente tem uma baixa escolarização, ou a gente não se importa muito com essa questão da escolarização? A resposta para essa pergunta é não, não tem. Se você quer ter ascensão social, ascensão econômica, ascensão cultural e ascensão profissional, você tem que investir pesadamente na sua escolarização.
Sabe por quê? Por conta daquele fenômeno que nós falamos anteriormente na unidade 3, a globalização. A globalização é perversa. Falamos também que ela é uma bênção para quem se capacitou, para quem se escolarizou, para quem se preparou, mas ela derrubou e derrubou com força aquelas pessoas que não têm escolarização ou que foram excluídos do processo produtivo por falta de escolarização. Então aqui a gente já pode ver as relações muito profundas e muito diretas entre educação, trabalho e agora escolarização. Falamos também, vocês já viram que essa unidade, ela é muito uma unidade de síntese do conteúdo que nós estudamos nesse período. Eu tomei a liberdade de pegar Paulo Freire aqui para explicar a respeito da importância da educação e do trabalho na nossa vida. Freire vai nos abrir a cabeça e vai nos ensinar um caminho muito interessante, que a educação e a escola criam em nós um sentimento de pertencimento e de inserção. Inserção aonde? Inserção nesse mundo. Porque como o mundo está mudando demais, as pessoas têm ficado fora dos processos que o mundo tem criado e tem vivido. Então, sem educação, que é aquele processo que humaniza as pessoas, e sem escolarização formal, que é feita por meio da escola, as pessoas têm perdido esse sentimento de pertencimento e de inserção nessa realidade. Por quê? Porque elas estão fora do que a gente chama de educação de qualidade. E quando você não tem essa educação de qualidade, não tem esse trabalho que vem carimbado por meio da educação de qualidade e que te permite uma ascensão social, profissional, econômica, cultural, você é uma pessoa, você se torna uma pessoa excluída. Excluída de quê? Excluída da cidadania. A cidadania nada mais é do que uma pessoa que pode exercer, de fato, os seus direitos e os seus deveres. Quando você fica só pleiteando o seu direito, você não é um cidadão. Quando você fica pleiteando, ou fica, não é nem pleiteando, cascando fora do cumprimento do seu dever, você perde também a oportunidade de ser um cidadão. E a escola, como um aparelho ideológico de Estado, uma instituição formal, tem um papel muito importante na criação e na sustentabilidade da cidadania para as pessoas que estão à nossa volta. E um dos papéis que a gente pode exercer como cidadão é, de fato, exigir uma escolarização que tenha qualidade e que nos garanta o acesso às melhores coisas que uma educação pode nos dar. Aí eu fiz essa pergunta aqui baseada no raciocínio e nos pensamentos de Freire. Como é que a gente pode aceitar a existência de uma cidadania onde existe exclusão escolar, seguida de exclusão profissional, e que é o caminho natural para quem está na base da pirâmide social? É uma indagação que eu faço sempre, porque eu vejo que cada vez mais, hoje, talvez com um peso muito grande, porque eu tenho presenciado esse fenômeno há 40 anos, eu tenho acompanhado a nossa educação, e a gente vê que a base da pirâmide tem crescido com relação a essa minha pergunta. A base da pirâmide tem ficado maior
cheia de pessoas que não têm e que não podem declarar o pertencimento e a inserção no mundo que gera nelas o pertencimento e a inserção social, material, econômica, educacional. E aí são pessoas que são excluídas profissionalmente, inclusive. Essas pessoas estão fora de projeto de vida, de expectativa de vida, de sonho, de querer algo melhor para si, querer algo melhor para os outros. E a gente vê que realmente é um caminho que a gente tem que percorrer ainda por muitos anos, para que nós possamos nos ver como cidadãos e nos sentirmos pertencidos de fato ao mundo que tem estado à nossa volta hoje. Mas então, como pensar uma educação e um trabalho que nos capacite ou que nos capacitem para o exercimento, para agarrar essa cidadania? Bom, uma das formas de minimizar a exclusão é a qualificação dessas pessoas por uma articulação entre educação e trabalho, focada na geração de trabalho e renda, com criação de novos mecanismos de relação de produção. Eu quero gravar isso aqui, eu quero frisar, porque eu dei um exemplo lá na unidade, acho que número 2, de que eu não apoio mesmo não. Embora muitos questionem esse meu posicionamento, e eu até entendo, o tráfico de droga não é trabalho, pelo menos para mim. No entanto, presenciei há uns 4 meses atrás uma criança de 8 anos de idade, lá em Contagem. Pai e mãe estão presos por tráfico de droga, só que antes de serem presos, eles capacitaram, eles deram todo o apoio para o filho de 8 anos de idade para gerenciar a boca do fumo. Ali, em Contagem, pertinho de nós. E o menino, com 8 anos de idade, gerenciava, assim, magistralmente, a boca de fumo. Ele negocia, ele vende, ele cobra, ele faz o tráfico da droga que pai e mãe ensinaram para ele que isso é trabalho. E como de fato, na ótica dele, trabalho é isso. Mas eu pergunto para vocês, onde é que esse trabalho gerou a minimização da exclusão? E qual é a saída para essa criança de 8 anos que já está fazendo o gerenciamento de uma boca de fumo? É uma criança que, primeiro, está muito exposta ao tráfico, está muito exposta à violência, e se Deus não tiver misericórdia, daqui uns dias é uma criança morta. Se o Conselho Tutelar não intervir, se a escola não intervir, se a nossa sociedade não olhar com um olho piedoso para esse tipo de população. Tem saída? Tem, mas vai depender do que a gente entende por trabalho. Esse trabalho para essa criança está gerando renda? É para pensar. Renda no sentido de gerar dinheiro? Tá. Mas não está mudando em nada a questão da exclusão. Porque essa criança de 8 anos, a qual me refiro agora, ela está fora da escola, ela está marginalizada, ela está escondida. E já tive informação de que a polícia já pegou essa criança e ela está num lugar de cumprimento de pena de menores infratores. Então a vida dela está de ponta cabeça.
A escola tem como contribuir? É claro que tem. Só que é uma situação muito complicada para nós, porque essa criança ela já traz em si uma marca da violência. E esse ciclo tem que ser quebrado assim que essa criança for recuperada e colocada sob o poder da escola como uma solução possível para que ela mude de vida e que o trabalho que ela pode exercer daqui para frente seja de fato um trabalho que vá tirá-la dessa condição de miséria. Bom, o mercado de trabalho hoje está muito difícil para nós. Por quê? Porque nós temos a divisão social, né, das classes. Então a gente tem os desempregados e os desqualificados profissionalmente e que precisam de uma inserção rápida no mercado de trabalho. Para esses, infelizmente, sobra o quê? Sobra FIES, sobra ProUni e sobra algum outro programa educacional de política pública, mas que tem sido renegado pelo nosso governo. Então, esse perfil aqui também tem sido muito prejudicado. Nós temos casos de sucesso, temos, mas isso tem sido para nós, infelizmente, exceção. Nós temos, por outro lado, aquele perfil de aluno que está estudando, que está se qualificando para uma profissão de nível superior. O que é isso? São cursos de longa duração que eu digo, de 4 anos para cima. É um investimento muito alto para a gente ter certeza e falar, olha, a sua profissão vai te dar um retorno rápido. Vejam que as pessoas que estudam aqui, elas não têm essa ilusão, não. Eu digo ilusão porque a gente tem que falar isso com vocês. Eu me lembro que na época que eu fiz psicologia, o meu professor ou os meus professores já nos alertavam, olha, o retorno da profissão de psicólogo o retorno financeiro, ele é a longo prazo. A longo prazo significava, quando eu terminei psicologia, em 1995, ele é algo em torno de 10 a 15 anos. Falar pedagogia, então, que eu terminei em 88, a pedagogia, então, é 20 para 30 anos, para você conseguir um retorno financeiro, um reconhecimento profissional e você poder falar, olha, eu me qualifiquei e eu sou um profissional que tenho uma inserção boa no mercado de trabalho. Vocês estão conseguindo entender a relação entre mercado de trabalho e escolarização? Por isso que eu digo para vocês, não parem de estudar. Nunca parem de estudar, porque ou vocês estarão aqui, ou vocês estarão, desculpa a palavra, mas desgraçadamente aqui nessa primeira opção, e que a mudança é assim, realmente muito complicada de se verificar. Por quê? Porque quando você está aqui, você está com autoestima baixa, você não consegue ver luz no final do túnel, você não consegue uma inserção numa ocupação que te gere renda, que te gere dignidade, você pega ocupações desqualificadas, algo que ninguém quer fazer, que sobrou para você vai lá fazer para ganhar pouco. Vocês estão conseguindo entender onde que eu quero chegar? Existe uma relação direta entre escolarização e a sua inserção no mercado. Não estou querendo falar a relação direta entre o que você estudou e a profissão que você vai exercer. Estou falando de uma relação direta entre você ter estudado, ter se qualificado e a sua inserção no mercado de trabalho.
Quem não se qualificou, a inserção é muito lenta e demorada e pode nem acontecer. E para quem estudou e continua estudando, a inserção no mercado de trabalho, ela acontece a longo prazo, sim, mas ela sempre acontece. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas sugestões para a escolha da profissão, porque vocês, como pedagogos que serão daqui uns dias, vocês farão orientação profissional, vocês orientarão processos de ensino e de aprendizagem, e esses processos podem se dar dentro da escola, podem se dar dentro das empresas, podem se dar em outros espaços educativos que não a escola. Então vocês devem orientar as pessoas e traçar um perfil com elas dessa realidade que nós estamos vivendo e qual é a posição que ela deve tomar, e vocês serão, com certeza, um norte para essas pessoas. Eu tracei um quadro aqui na página 53 para mostrar para vocês que o nosso dilema é grande, porque a gente hoje não está sabendo para onde correr. Se você, de fato, deve investigar as suas tendências e talentos. Bom, eu posso falar assim, para escolher a minha profissão, eu vou olhar o meu talento. Poxa, o meu talento é tocar violino. Mas, olha o mercado de trabalho para o cara que mexe com música. A maré não está para peixe, não. Eu estive outro dia escutando a Filarmônica da Fundação Clóvis Salgado. É só gente de gabarito, que tem muito talento para música. Mas há quantos anos essas pessoas da Filarmônica, estão treinando, estão estudando, e treina, sem retorno nenhum, retorno financeiro. Depois de anos e anos e anos competindo, bom, eu faço parte da Filarmônica, aí sim você vai conseguir um retorno na sua carreira. Cristina tem mais de 30 anos que está na educação. Eu ganho dinheiro? Sim, eu ganho dinheiro. Mas de quanto tempo para cá? Depois de 30 anos? De 10 anos para cá. Então, eu investi durante 30 anos e continuo investindo para que eu possa ter um retorno não só financeiro, mas um retorno de reconhecimento, de prestígio. E aí nós temos de olhar aqui, a relação entre profissão e mercado. A profissão que eu escolhi, ela é de prestígio agora? Sim, mas daqui a 2 anos ela não vai ser de prestígio mais. Por quê? Porque o cenário mudou, a globalização mudou quase tudo na educação, e a gente vê que a escola tem uma marca do mercado de trabalho. A escola nasceu para atender aos modos de produção capitalistas. Então a gente não pode nunca se esquecer disso. E quando a gente vê que isso acontece, a gente quase entra em desespero. Mas a gente não vai entrar em desespero. Por quê? A gente tem que saber que nós temos que diversificar a nossa formação. E para isso a gente tem que buscar muita automotivação. Aliás, falar de automotivação é uma redundância, porque a motivação, ela por si só, já nos mostra que é algo dentro de nós, é algo que é muito nosso. Então, a gente deve fazer um balanço entre o nosso talento, o sonho e a realidade. Aqui, gente, olha, é impressionante como que acontece. Eu tenho um sonho, aliás, não vou contar meu sonho, eu vou contar de um sonho do filho da minha comadre. Já contei para vocês da minha comadre no capítulo número 2, e agora eu vou contar do filho dela para encerrar essa unidade. A minha comadre é muito pobre e sem quase nenhuma escolarização.
Evidentemente que os filhos também são resultado desse ciclo de pobreza. Só que um dos filhos, o Tiago, colocou na cabeça que queria ser médico. E aí eu conversei muito com ele e falei com ele: Tiago, pensa bem, como é que você vai fazer o balanço entre o seu sonho e a realidade que está aí na nossa frente? Não, tia, eu quero ser médico, eu quero ser médico, eu quero ser médico. A gente já viu atrás. Não estou falando que não pode acontecer. Acontece, mas é exceção. A própria trajetória nos mostra isso. Só para encerrar o caso do Tiago, ele tentou medicina por 2 vezes. Ele está com 20 anos. Tentou medicina por 2 vezes, muito mal classificado, muito, não fez nem cosquinha. Perto dos outros estudantes, né, os filhos das camadas sociais mais altas da elite, né, que disputam aí em igualdade conosco nas federais da vida. Tiago ficou muito revoltado porque entre o sonho e a realidade existe um buraco muito grande. O que Tiago está fazendo hoje? Ele foi servir o exército e acabou ficando no exército depois que terminou o período, virou soldado do exército e agora está estudando para fazer um concurso lá dentro para subir de posto. Ele falou: tio, eu não quero ficar como soldado. Ele está fazendo, eu acho que o concurso para virar tenente. E chegou à conclusão de que esse sonho dele, por enquanto, vai ter que ficar guardado até que a realidade dele possa mudar um pouco. Por quê? Porque o mundo mudou. No entanto, o mundo ainda é da classe dominante e daqueles valores que a classe dominante coloca para nós. Quem consegue quebrar esse ciclo é alguém de muita persistência, é alguém que... Vou usar uma outra expressão aqui que a gente usa sempre. É alguém muito abençoado por Deus, né? Porque conseguiu vencer essa barreira e conseguiu, como diz o outro, ter uma vida mais digna, digamos assim. Então não tem mágica. Vocês devem entender essas relações todas entre mercado de trabalho, educação, escolarização, trabalho, emprego, renda, ocupação, para que vocês possam, primeiro, não criar expectativas irrealistas, vocês possam ser mais felizes na profissão que vocês escolheram. Terceiro, passar para as outras pessoas que vale a pena investir na educação, vale a pena investir na escolarização. Para quê? Para não ficar para trás, para não se tornar mais um excluído no meio de milhões e milhões e milhões de excluídos. Porque, ao que tudo indica, a exclusão social e a exclusão educacional, ela é estrutural no nosso Brasil. Ela não é circunstancial, ela é estrutural. E como estrutura, a mudança é muito gradativa, a mudança é muito lenta. No entanto, a gente tem visto, pelo exemplo que eu coloquei aí na teoria e na prática, que quando você consegue, e toda vez que você consegue romper com esse ciclo e que você se capacita, você se prepara e você sobe na hierarquia educacional, na hierarquia social, você, por meio da sua profissão, você tem um ganho salarial, porque você investe em educação e esse é o melhor investimento que o mercado de trabalho tem olhado, tem valorizado para te dar o retorno também
econômico, o retorno na sua profissão. Então, galera, não é para desanimar, não. É para nós entendermos essa realidade dura, mas que é muito prazerosa quando você se capacita, você se qualifica para entender da sua realidade e para orientar outras pessoas para que elas tenham uma vida mais decente, mais digna, por meio da educação. Leiam, por gentileza, a teoria na prática. É a experiência da minha comadre, né? A minha comadre, e que eu chamo de minha comadre, e que eu acabei de contar a experiência do filho dela. É uma experiência de uma pessoa muito sofrida e que teve que mudar o direcionamento para conseguir alguma coisa na vida. Mas coloco também uma outra experiência de um rapaz que eu conheci há quase 30 anos atrás e em quem eu me espelhei sempre e em quase tudo para eu não desistir da vida de estudante. Embora a nossa origem tenha sido completamente diferente, eu sou muito apaixonada pela trajetória educacional desse rapaz. É a teoria na prática. E com essa unidade, nós encerramos a disciplina Educação e Trabalho. Espero que vocês tenham amado essa disciplina, tanto quanto eu amei escrever a respeito desse assunto, tanto quanto eu amei aprofundar nesse debate, e não arrependo de nada que fiz até hoje em favor da educação, e pela educação e pelo trabalho eu vivi muito e sou muito grata, primeiro a Deus e depois a minha família, por terem me conduzido e não terem me deixado afastar da escola, que é o lugar que eu amo ficar, e é o lugar que estou hoje, e é o lugar que me deu o sustento e reconhecimento da minha profissão. Meu agradecimento a vocês por terem aberto o coração, né, para entender um pouco dessa disciplina. Espero revê-los em breve em outros momentos do curso de pedagogia. Meu abraço e estudem com carinho essa unidade, tá ok? Leiam a síntese, porque aqui eu faço um apanhado dos conceitos principais da nossa unidade e da nossa disciplina. Meu abraço e até lá. Já vou disponibilizar essa gravação para vocês no YouTube, tá ok? Tchau, gente!